Fala pessoas humildes, sejam bem-vindos ao canal Escolha Fatal, mas me chama de escondidinho de frango, porque imagina que você é um repórter vivendo sua vida medíocre, da melhor forma que dá, mas quando tudo começa a dar errado, você decide desafiar Deus, e o desafio é aceito. Agora segurem, bebê! Galera, se prepara, pois hoje vamos recapitular o filme Todo-Poderoso, então pega sua Bíblia e devolve o troco do pão e vem comigo. O filme começa mostrando o repórter Bruce, que estava fazendo uma reportagem sobre o maior biscoito da cidade. E claramente ele não quer fazer aquilo, mas o seu chefe só o escolhe para fazer trabalhos idiotas que ninguém quer. Mas ele faz isso pois poderia ganhar o cargo de âncora do canal. Isso seria o ápice da vida dele. Em casa, sua esposa está dizendo que não tem problema ele fazer esses trabalhos. O importante é que as pessoas gostam dele. E no dia seguinte vemos por que a sua vida é melhor que a dele. Tá, talvez nem tanto. Pelo menos ele tá casado com a Rachel do Friends. E você prefere Todd do que Nescau. De manhã ele está se preparando para sair, nem seu cachorro respeita, pois mija na casa toda e quando chega onde tem que mijar, ele olha pra cara dele e diz: vai tomar no cu. Ele deixa Rachel no trabalho, pois depois de Friends ela virou professora, e ela entrega pra ele uma pulseira feita por seus alunos, dizendo que era abençoada. Mas ele não acredita em nada disso, ainda mais que pega um trânsito cabuloso e chega atrasado. Quando chega na reunião, eles já haviam decidido que a reportagem que passaria seria do seu colega de trabalho que ele odiava. Que aqui vem mais um spoiler, porque Deus vai aparecer e jogar carniça na mão dele também, mas no futuro. Bruce está revoltado, então vai falar com seu chefe dizendo que ele precisava daquela vaga, quando o atual âncora se aposentasse, e o chefe dá uma oportunidade dizendo para ele cobrir um barco que estava completando 150 anos, e nisso ele vai todo feliz achando que teria oportunidade, mas quando está esperando para entrar em sua matéria ao vivo, eles anunciam que o Evan, seu rival, ficaria com o cargo, e nisso ele tenta se controlar ao máximo, mas começa a surtar e diz que a velhinha que estava entrevistando era a velha do Titanic, e acho que vocês sabem que ele foi demitido. Quando está indo pro carro boladão, vê que existe alguns gangsters que estavam mexendo com um morador de rua, que sempre ficava por ali, e nisso ele faz uma das suas piores besteiras, pois ele tenta proteger o morador, mas vários carecas da canela fina deixam ele sangrando e broxado no chão, e quando chega em casa começa a dizer que Deus estava o perseguindo, pois durante toda a semana estava acontecendo as piores coisas para ele, e nisso ele perde a linha, pois diz que não aguentava mais aquela vida medíocre e ainda fala do casamento. Aí o bagulho fica doido. Ele sai de casa para dar uma respirada, e nisso pega a pulseira da esposa e pede um milagre, mas ele é tão merda que consegue bater o carro. E revoltado, achando que Deus estava brincando com ele, joga a pulseira na água e começa a gritar de maluco dizendo que faria um trabalho melhor que ele. E nisso ele recebe uma ligação no pager, mas ele não atende, e quando acorda no dia seguinte recebe de novo, mas joga pela janela revoltado. E quando olha, seu cachorro está mijando em tudo novamente, e quando ele leva o cachorro na rua, o pager está tocando mesmo todo quebrado. Ele decide ligar pro número e o atendente pergunta se ele está tendo uma vida infeliz, e diz que se o nome dele é Bruce, teria uma ótima vaga de emprego, e passa o endereço. Mas quando ele chega, parece um prédio abandonado e só tem um negão limpando o chão. E quando chega no andar que estava no endereço, o mesmo faxineiro aparece e ele acha que foi apenas um engano. Então o negão tira a roupa e vemos ele resplandecendo com um terninho branco. E nisso ele começa a falar sobre a vida dele e diz que o que ele estava buscando era só coisas materiais, mas que existem coisas mais importantes que aquilo. E mostra o registro da vida dele. E ele diz que era Deus, mas como ele não acredita, vem a cena mais lembrada de todas. Porque provando que Deus está sempre certo, ele diz que ele tinha 7 dedos na mão e realmente ele tinha. E Deus oferece o emprego dele a Bruce, mas ele fica desesperado e sai correndo, mas começa a perceber que tudo que ele fala acontece. Então entra em uma lanchonete para dar uma respirada e quando chega a sopinha dele, ele faz seu primeiro milagre, que é abrir um caminho no meio da sopa. E nisso Deus aparece e diz que não havia explicado as regras, e só tinham duas: não falar que ele é Deus e não mexer com o livre-arbítrio das pessoas. E depois disso ele sai andando cheio de estilo com a sua roupinha de maracatu pelas águas. E agora o Bruce estava cheio de onda porque sabia dos seus poderes. E eu só te digo uma coisa:
ele encontra com os mesmos carecas que o espancaram no outro dia, e agora eles estão com um cara que vão brincar legal com ele, mas como ele é o todo-poderoso, diz que se não se arrependessem, sairiam um macaco da bunda deles. E galera, eu que não ia querer ser esse cara, porque realmente saiu, e não foi aquele sagui que rouba banana não. E quando todos saem correndo de medo, ele manda o macaco voltar de onde veio, e com todo respeito ao Ibama, mas esse macaco vai ficar sem lá. Qualquer coisa, liga pro Gugu pra conseguir o sonho esquecido. Chegando em casa, ele está todo caliente, pois vocês sabem o que ele queria, né? E nisso ele começa a preparar o ambiente e lembra da música do Exalta Samba e traz a lua pra perto. E nisso ele está preparado para a hora do fight. E quando a Rachel vem pra cima, o maluco, ao invés de meter a chipola, começa com uma ragatanga na virada do jiu-jitsu. De manhã ele acorda escutando várias pessoas falando e não sabe o que é. E manda seu cachorro mijar no banheiro, e ele faz melhor que muitos de nós, que consegue mijar na tampa mesmo estando sentado. E na hora de ir pro trabalho, transforma seu carro batido em um carro que nem sei o nome, pois nunca teremos. Mas pense em algo caro, agora coloca 10 vezes mais. É tipo isso. Como ele quer voltar a trabalhar, ele poderia pedir um emprego de volta, mas ele pede para algumas crianças filmar e aparece um corpo enterrado no centro de treinamento da polícia. E ele faz a reportagem e nisso ele consegue um emprego de volta. E agora a vida dele muda porque todas as reportagens chatas que ele faz acontece algo explosivo. Bruce é ganancioso e quer o cargo de âncora, então começa a sabotar a apresentação de Evan e começa a fazer várias coisas esquisitas, parecendo que ele misturou cloro com mentos e coca e ainda enfiou na bunda, e nisso ele é demitido. Bruce leva Rachel no melhor restaurante da cidade e diz que tinha uma ótima notícia, e tudo parece um conto de fadas, e quando ele vai contar a surpresa, ele diz que conseguiu um emprego de âncora, e ela fica decepcionada, pois achou que seria pedida em casamento, e nesse momento me deu até uma tristeza, e ele começa a escutar várias pessoas falando e começa a surtar, e sai dali. Então Deus o chama e diz que aquilo eram as vozes das pessoas orando, e que fazia parte do trabalho escutar todas as orações e responder. E em casa ele começa a organizar todas as orações e coloca tudo em um computador, e chegam mais de 1 milhão, e quando termina aparece mais de 3 milhões e nisso ele não aguenta mais, então diz sim para todas as orações, e na boa, eu queria estar nesse mundo. Ia pedir para ser mais negão e mais canela fina. No dia seguinte ele vai para a festa do trabalho, pois no mundo todo as pessoas estavam comemorando, pois tudo estava dando certo, mas Rachel não vai. Então ele vai pro quarto ligar pra ela, mas aparece a apresentadora gostosa dando em cima dele. E quando beija, Rachel aparece e fica bolada achando que ele a traiu e termina com ele. Ele fica todo triste e Deus aparece. E agora vem um dos momentos mais reflexivos, pois ele pergunta o que fazer, mas Deus diz pra ele se arrepender e buscar corrigir. E pergunta como faz pra Rachel voltar a amar ele sem mexer no livre-arbítrio. E ele responde que até hoje, por melhor que ele seja, poucas pessoas decidem isso, e ele também queria saber a resposta. No dia seguinte, Rachel acorda e começa a aparecer vários detalhes por onde ela passa, dizendo para perdoar o Bruce, desde desenhos em árvores até comercial da TV. E no trabalho ele aparece querendo pedir desculpas, mas ela diz que não bastava só aquilo. Então ele tenta usar seus poderes, mas não funciona para isso. A noite será seu primeiro dia de trabalho como âncora, mas no mundo todo estão acontecendo coisas horríveis, pois como todo mundo realizou seus sonhos, o mundo virou um caos, e ele já não sabe mais o que fazer, então ele sai na rua e está tudo sendo destruído, então ele vai onde Deus estava, e Deus diz que as pessoas desejam coisas, mas nem sempre elas realmente sabem o que querem, e diz que ele precisava corrigir o que fez, e dessa vez usa o coração, e então ele volta para casa e começa a observar tudo o que fez, e como correção devolve o emprego de Eva, pois ele mereceu estar ali, e treina o cachorro da forma certa para mijar na calçada, e o que era errado, né? A irmã de Rachel vai na casa dele para buscar as coisas dela, e ela diz que toda noite Rachel ora por ele, então ele vai no computador para ver as orações dela e vê que ela estava sofrendo muito e fica muito triste, então ele vai andando pela rua na chuva pedindo desculpas a Deus, e nisso ele é atropelado e quando chega no céu, Deus diz que ele é muito burro de ficar andando no meio da rua escura enquanto chove, e diz que como ele entendeu tudo, vai dar mais uma chance para ele, então ele é reanimado e Rachel aparece no hospital, pois ela
tem Alzheimer e esqueceu que há uma semana ela pegou ele se pegando com a gostosinha safadinha. E o filme termina com ele aceitando seu emprego como repórter do povo e dizendo que devemos fazer o melhor pelos outros. E o mendigo que sempre estava pelo filme se transforma no Morgan Freeman e diz: vai tomar no cu! É isso, galera, espero que vocês tenham aprendido a lição e vou começar a trazer alguns filmes de qualidade duvidosa aqui pra vocês. Aí o bagulho vai ficar doido, então se inscreve logo, porque hoje não quero malemolência, e deixa aí nos comentários que filme que vocês querem, porque essa semana tô humilde. E agora eu vou nessa porque hoje tem live, bebê! Então beijos, abraços e fui!